Fala, meus amigos, como vocês estão vendo agora, esse vídeo aqui é totalmente diferente, hein? Olha onde é que eu tô aqui, ó. Olha isso, vai olhando. Meus amigos, estou no espaço, estou num ambiente completamente diferente. Olha que legal. Por que isso? Porque estamos num ambiente diferente, num ambiente totalmente renovado aqui para a gente gravar o nosso vídeo simples. Estamos falando sobre pessoas que são gênios, que são revolucionários. No último vídeo a gente falou sobre o Elon Musk. E nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre o Steve Jobs. O vídeo do Elon Musk deu muita audiência, muita gente buscando aí no Google e no YouTube encontrando o nosso vídeo. Então resolvi fazer mais um vídeo aqui, agora falando sobre Steve Jobs, esse grande gênio. Se você é do planeta Terra, possivelmente conhece esse cara. Se você não conhece ele, você não está morando aqui nesse planeta. Então, fica nesse vídeo, é sobre ele que a gente vai falar, sobre tudo que eu sei sobre Steve Jobs, não só o que eu sei do Wikipedia, mas de livros que eu li, de biografias e tal. Então, fica aqui comigo, esse vídeo vai ser muito interessante, beleza? Vem comigo e saca só. De antemão, galera, eu quero te dizer que existe a Tribo Raiz lá no Telegram, que é um grupo exclusivo onde eu simplesmente publico informações de valor exclusivas. Se você quer entrar, acesse esse link aí embaixo e faz parte da Tribo Raiz no Telegram, é de graça. E mais uma vez, ó, só para você sentir aqui o ambiente, como é massa, como é show de bola. Eu posso estar aonde eu quiser, a qualquer momento. E esse óculos que eu estou utilizando aqui é a invenção de outro grande cara que a gente também vai falar aqui no canal o mais breve possível. Então, galera, vamos começar aqui sobre a história do Steve Jobs. Ele simplesmente se chama Steve Paul Jobs. Para quem não sabe, uma curiosidade, Steve Jobs ele não é americano, ele nasceu na Síria, porém tinha, né, cidadania americana, tá? Ele infelizmente faleceu no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos. Novo, galera, muito novo ainda. Tinha muita coisa para criar ainda, tenho certeza. E a sua residência ficava em Palo Alto, na Califórnia, onde é o Vale do Silício. Sua fortuna, quando ele faleceu, era de 7 bilhões de dólares no ano de 2011. Sua esposa, Lauren Paul Jobs, né? Desde 1991 era casado com ela, teve 4 filhos e a sua ocupação era já de ex-presidente da Apple Computer, né? E teve aqui alguns prêmios, aquela coisa toda, e aqui a assinatura dele. Não vou ficar me baseando aqui no Wikipedia, não. O que eu vou falar aqui para vocês é o que eu sei, do que eu li das biografias desse cara. Vamos lá. Primeiramente, queria começar aqui mostrando os 4 filhos do Steve Jobs. Eu acho que os filhos é o que a gente planta e a gente trabalha por isso. Então aqui a gente tem a Lisa, o Eve, o Reed e a Erin. 2 filhas bem bonitas aqui, 3, né? 3 filhas bem bonitas. E vamos começar aqui com a história do Steve Jobs. Primeiramente, vamos abrir aqui invenções, criações. Não. Steve Jobs e Bill Gates também não. Separei algumas telas aqui para a gente ir acompanhando, tá? Tá um pouco misturado, mas dá para entender. Vamos lá. Tudo começa exatamente, propriamente dito, nessa foto aqui. Claro que teve outras invenções, outras maluquices por aí, mas essa foto representa muito o início da história desse cara aqui, Steve Jobs. Certo? E esse outro cara aqui também tem o nome de Steve, só que o nome dele é Steve Wozniak. Um sem o outro não existia a Apple Computer, era impossível. Woz era especialista em criação de hardware, essas placas aqui com circuitos, essa coisa toda, deu a possibilidade
deles criarem o primeiro computador pessoal. Só lembrando que eles não criaram os computadores. Computadores já existiam. O que eles fizeram foi uma versão compacta de um personal computer, onde você podia ter um computador em casa. Isso na época era uma coisa assim revolucionária, todo mundo queria ter, e a coisa toda ia se encaixando só quando você ia comprando peça, era um negócio bem arcaico assim, tá? Então, Woz, mais conhecido como Woz, esse carinha aqui, ele era especialista em criar placas de circuito, igual a essa que você está vendo aí na foto. E Steve Jobs era metido também nessa área de eletrônica, mas esse cara aqui, na minha opinião, ele era bem mais marketing, ele era bem mais vendedor do que um cara do hardware. Sem venda, não existia venda do hardware, e sem hardware, não existia venda. Então os dois, ó, deu match, deu certo, fez dar certo, e aí nasceu a Apple Computer. Aonde nasceu a Apple Computer? É interessante saber que foi nessa casa aqui, ó. Essa era a casa do Steve Jobs, tá? E aqui nessa garagem que vocês estão vendo aqui foi aonde nasceu a Apple Computer. Isso serve de grande inspiração para você que acredita, que desacredita, né? Que a sua empresa é pequena e pode crescer. A Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo e ela cresceu nessa garagem aqui. Logo em seguida que eles começaram a criar o Apple I, surgiu alguns investidores e fez essa empresa crescer velozmente, porque afinal de contas era uma inovação, tá? E aí, com o passar dos anos, a empresa foi crescendo. Steve Jobs colocou a Apple na Nasdaq, né, na Bolsa de Valores, e a coisa toda se tornou simplesmente bilionária da noite para o dia. Ok? Abrindo mais um pouco aqui, vou abrir aqui a foto do Woz, né? Acho que é importante mostrar ele também na atualidade. Ele foi um dos fundadores da Apple junto com o Steve Jobs, então os dois caminharam junto aí até os últimos momentos, sempre amigos, e algumas confusões, mas sempre amigos. Voltando mais um pouco aqui, a gente tem aqui uma curiosidade. Essas foram as 3 principais marcas da Apple, tá? Essa foi a primeira marca, parecia um túmulo, né? Mas talvez para a época fosse bonita. Segunda marca e terceira marca. Teve algumas outras variações como essas aqui, que vocês estão vendo aqui agora, tá? Mas as mais utilizadas foram essas 3 que eu apresentei aqui para vocês. Bem interessante saber disso. E aqui a gente tem, galera, as invenções da Apple, né? Mais precisamente as invenções de Steve Jobs, porque foi ele propriamente dito, junto com suas equipes, que desenvolveram esses equipamentos. Eles começaram, na verdade, aqui na fundação com o Apple I, não está nessa foto, mas tem o Apple I aqui, que era bem arcaico. Em seguida, Apple II, depois Macintosh, iPod, iPhone e iPad. Eu me lembro que aqui já era uma revolução em 2001 esse iPod, todo mundo queria ter. Em seguida, o iPhone, que revolucionou aí até hoje. O iPad também, que foi uma revolução a nível de informação, de e-book, aquela coisa toda. Tenho certeza que você conhece todos esses equipamentos aqui, talvez não a nomenclatura do Apple, do Macintosh, mas é isso daí. Depois do cara ter criado até esse momento aqui, ó, Macintosh, aconteceu uma reviravolta muito grande dentro da Apple, que vocês vão saber agora qual foi. Certo? Abriu aqui, brará. Ok, casa. Apple Computer Next. Pronto, aqui. Eu não sei se você sabe, mas em 1985 Steve Jobs foi demitido da Apple por John Sculley. Quem é esse bendito John Sculley? Que na época era diretor da empresa. Esses foram os 6 executivos que expulsaram literalmente Steve Jobs da própria empresa que ele fundou. Só que, como vocês sabem, a empresa, quando se torna muito grande, aparecem investidores, e esses investidores também se tornam donos dessas empresas e as coisas todas
passam a ser decididas em assembleias e o que ganha é o voto de cada um deles. Quem votar mais, quem tiver o maior número de votos sobre a decisão, ganha. E John Sculley, esse cara aqui, ó, fez a cabeça dos outros caras, desses outros 5, para expulsar Steve Jobs. Segundo relatos, ele era muito, na época, né, nessa época aqui, em 1985, muito maluco mesmo, instável. Isso, segundo John Sculley, colocava a empresa em risco. Mas mal sabia esse cara que ao botar Steve Jobs para fora, a empresa ia começar a declinar nos próximos 10 anos, na próxima década a seguir. Uma outra curiosidade sobre John Sculley, quem colocou ele na Apple Computer foi o próprio Steve Jobs. Esse cara, ele era simplesmente um dos diretores aí da PepsiCo, mais conhecida aqui no Brasil como Pepsi. E tem uma frase bem conhecida também que Steve Jobs falou para ele, que foi a seguinte: você quer viver vendendo água com açúcar ou você quer transformar o mundo? John Sculley decidiu aí transformar o mundo junto com Steve Jobs. Essa decisão foi feita em Palo Alto, com Steve Jobs e John Sculley andando pelas ruas do Vale do Silício. Steve Jobs gostava de ter muitas decisões andando, conversando com as pessoas, decisões que eram importantes para a vida dele, ele sempre tomava dessa forma aí, tá? Quando ele foi expulso, ele fundou uma empresa chamada Next em 1985. Assim que ele saiu, após a sua saída da Apple Computer, decidiu montar a Next Computer, tá? Então, qual era a função dessa empresa aqui, da Next Computer? Era simplesmente fazer com que fossem criados para a época computadores de alto processamento e que tivessem muita memória. E esses computadores, segundo Steve Jobs, era para ser vendidos para empresas de laboratórios, faculdades, universidades em si, que precisavam de computadores mais potentes. Só que reza a lenda que Steve Jobs estava montando a Next, preparando ela todinha para ser vendida para a Apple no futuro, porque Steve Jobs sabia que a Apple tinha aí um hardware muito fraco para a época e ele decidiu continuar evoluindo a empresa mesmo sem a Apple saber. Através da Next, vendeu algumas unidades, não foi assim um boom, mas alguma coisa ele sabia que ia acontecer no futuro. Tem uma entrevista, não é nem uma entrevista, é um documentário aqui no YouTube, ver se eu acho aqui para vocês, bem interessante, que eu sempre assisto, que é esse aqui, ó, Steve Jobs Next. Esse documentário é genial, exatamente esse. Se você colocar aí, você vai ter noção do que é Steve Jobs. Muito legal. Aqui ele fala sobre a Next, de apresentações, sobre a marca. Ele fazendo suas palestras com a sua equipe para que pudesse vender o Next nesse verão próximo, que era relacionado a esse vídeo aqui. Beleza? Continuando aqui a história de Steve Jobs, depois que se passou 10 anos, a Apple decidiu: Steve, estamos falindo, vem para cá de novo, vem inovar, vem trazer coisas novas. Steve disse que ia, mas só iria se fosse comprada a Next. A Next foi comprada por milhões e milhões de dólares, não sei precisamente quanto, posso depois levantar isso para vocês, mas foi comprada. Steve ganhou muita grana com isso e ganhou o que ele mais queria, que era voltar aí para a Apple. Com o seu dinheiro da Next, ele ainda de quebra conseguiu comprar a Pixar, que é aquela empresa que faz animações. E olha os filmes que esses dois caras aqui que são diretores, junto com Steve Jobs, criaram: Toy Story, Bugs, Toy Story 2, Monstros S.A., Memo,
ah, os incríveis, os carros Ratatouille, Aui, Up e Toy Story 3, tá? Não sei se especificamente o Steve estava nessa época desses últimos filmes, pela data de falecimento dele, mas ele era dono da Next, então ainda conseguiu de quebra montar essa grande empresa aí, pegou a Pixar e levantou ela para outro patamar. Show! Falei sobre a primeira marca, falei sobre o Woz, os caras que expulsaram ele, a Next, filhos, e é isso daí. A gente teve, infelizmente, aí o final de Steve Jobs, que a gente pode chamar de a morte, né, de Steve Jobs, que foi bem triste. Sua situação final da sua vida era mais ou menos essa foto foi considerada bem rara, tá? Porque ele já estava bem debilitado, ele tinha um câncer no pâncreas e mesmo com todo o seu dinheiro, ele não conseguiu fazer com que fosse curado. Tinha acesso a vários tipos de tratamento nas principais universidades dos Estados Unidos, mesmo assim não conseguiu se curar dessa terrível doença. E vale ressaltar também, galera, que existia aí, né, como você sabe, uma grande rivalidade. Olha aqui, sabe quem são esses dois? Steve Jobs e Bill Gates. Para quem não sabe, Bill Gates já trabalhou com Steve Jobs. Na época que os personal computers estavam começando, quando Steve Jobs precisava de softwares para o Macintosh, contratou essa criança aqui, ó, Bill Gates, que criou alguns softwares exclusivos para a Apple, como o Word, o Excel, entre outros. Ok? Então, Bill Gates entra aqui nessa jogada, vende para a Apple e ao mesmo tempo começa a vender aí softwares licenciados para a China. Quando Steve descobre essa brincadeira toda, fica altamente furioso e maluco com Bill Gates. Daí que surge toda aquela sua ira entre os dois, que comercialmente falando pode ser até um pouco de marketing. Posso fazer depois um vídeo só sobre esses dois caras aqui, sobre as suas guerras comerciais e o que eles trouxeram aí de revolucionário para o planeta Terra. Próximo vídeo, sem dúvida, se vocês curtirem isso daqui, vai ser sobre Bill Gates. Espero que vocês tenham gostado, galera, e é isso.